E agora, chamando para o Case 3, Fábrica de Projetos, Arlan Cardoso. É com você, Arlan. Então, vamos lá. Boa tarde, pessoal. Fazendo a minha descrição, eu sou... Tá longe? Tá melhor assim? Ah, agora tá ótimo. Então, boa tarde de novo. Sou Arlan Cardoso, sou diretor da área de consultoria da Time Now. Fazendo a minha descrição, eu sou um homem branco, estatura média, uso barba e óculos. E, na tarde de hoje, rapidamente aqui, a ideia é a gente apresentar um pouco sobre um case que a gente implementou com um dos nossos primeiros clientes da área de consultoria. A gente chamou o case de fábrica de projetos. E a ideia é apresentar um pouco para vocês do que a gente construiu. Deixa eu ver onde tem a apresentação, está aqui atrás de mim, durante esse projeto. Tá? Então, deixa eu ver se isso aqui funciona bacana. Legal. Então, a gente vai decorrer aqui durante esses próximos 20 minutos, rapidamente, falar um pouco sobre as dores, como a gente chegou e como que esse projeto iniciou junto com o cliente. Depois, a gente vai falar um pouco sobre a estratégia de implantação, processo de execução, efetivamente, as principais oportunidades que a gente identificou até como os próximos passos com o cliente. Então, o case ele vai até uma parte, mas existe ainda um roadmap de continuidade de soluções com esse nosso cliente. Ganhos do projeto e a nossa conexão desse projeto com a parte de transformação digital. Eu vou trazer vários insights dentro dos slides para cada um desses tópicos. Tá bom? Então, bora lá. Bom, primeiro passo. A Time Now já atende esse cliente há um bom tempo, e então ele lançou um desafio que eu acho que vem muito a conectar com a semana que a gente está. A gente está na semana de inovação. Então, o cliente passou para a gente o seguinte: eu estou com algumas dificuldades, eu tenho dores no processo de desenvolvimento de projetos. Então, a gente falou, poxa, então por que não a gente desafiar esse processo de desenvolvimento de projeto que vocês têm hoje? Então, eles têm várias áreas que um projeto... a maioria de vocês conhece os projetos, a gente trabalha com projetos de sustains, projetos de CAPEX, a Time Now faz isso já há muitos anos e é muito reconhecida no mercado por isso. Mas o que a gente traz de novo nessa abordagem na fábrica de projetos efetivamente? Então, a ideia é que a gente possa desafiar o processo com novas ferramentas. Então, a gente vai imputar dentro desse conceito um pouco de ferramentas de Lean, um pouco de ferramentas de AWP, um pouco de ferramentas do modelo ágil. Então, a ideia foi a gente fazer uma combinação dessas ferramentas e criar uma nova ferramenta que a gente chamou de fábrica de projetos. Então, a ideia é que a gente pudesse solucionar essas dores através desse conceito. Então, como dores, as principais dores que o cliente nos colocou no primeiro momento foi: os meus processos são muito desconectados, eu tenho um longo lead time para a execução desses projetos, eu tenho falta de clareza nos papéis e responsabilidades, eu tenho... Opa, doeu aí. Eu tenho falta de clareza nos papéis e responsabilidades, eu tenho ali uma desconexão dos processos e, principalmente, um ponto. Ele falou: nós trabalhamos muito em silos. Então, uma área não enxerga o que a outra está fazendo. Eu trabalho muito, eu olho só, usar uma expressão mais popular, eu trabalho olhando para o meu umbigo. Eu não vejo o que eu tenho para o processo da frente, eu não vejo o que eu recebo do meu processo de trás, então eu só trabalho processando o que me interessa, o que é efetivamente da minha responsabilidade. Pô, então, legal. Já uma vez que a gente entende isso, então a gente passou para falar, então, legal, vamos pensar então como que a gente quer ter essa fábrica ou esse projeto no futuro, olhando muito para os objetivos. Então, a gente fez uma reunião de kickoff, enfim, um alinhamento, a abordagem que a gente faz com os clientes, normalmente nos projetos, pensando muito em entender como que a gente poderia ter os objetivos futuros, passando principalmente, então, da gente ter critérios mais claros, ter milestones definidos para a execução dos projetos. Então, imagina que eu quero fazer a parte de descrição de escopo. Qual que é o lead time que eu devo ter para respeitar, inclusive, a estrutura de pessoas, de recursos que eu tenho para fazer isso? Então, eu preciso deixar claro quais são os meus milestones, os critérios, etc., para fazer essa primeira fase. Depois, aumentar muito a clareza dos papéis e responsabilidades. Acabei de falar, se eu trabalho muito em silo,
eu acabo não tendo muita clareza do que eu devo entregar, ou do que eu devo receber, ou que propriamente eu devo processar, porque eu também não escutei quem que me passou as informações. Então, eu preciso pensar sobre isso, deixar mais claro papéis, responsabilidades, o escopo mais transparente para todas as fases do processo. Definir uma orientação a processos. Então, isso é muito importante, que a gente consiga entender a conexão de todas as áreas. Então, quem está produzindo o quê e para que eu produzo. Então, se eu estou fazendo o escopo, eu estou fazendo o escopo para alguém executar aquele escopo. Então, eu preciso pensar o nível de detalhamento, o nível de informação que eu preciso passar para aquilo. Então, nisso vai entrar várias metodologias, pode ser do Lean, do modelo ágil, para descrição, para ajudar a gente a descrever isso da melhor maneira possível, e etc. Um outro ponto importante que a gente olhou muito e conversou é a gente aprender com os erros. Então, olhar os projetos que a gente já via na carteira e pensar muito o que eu aprendi com esses projetos já. Então, ter as sessões de lessons learned, ter as sessões de discussão dos escopos, para que nos projetos futuros similares, conteúdos similares, enfim, eu não caia nas mesmas armadilhas. Tá? Melhorar a gestão da integração dos projetos. E, por último, ter uma compreensão universal dos projetos, ou seja, a gente ter uma visão única da capacidade de execução desses projetos, do lead time muito claro, dos recursos que eu preciso, qual velocidade que eu vou conseguir executar esses projetos. Então, esses são os principais objetivos que, com base nas dores que a gente teve com o cliente, nós discutimos para ter a entrega final do projeto. Tá ok? Bom, passando por aqui, vou passar um pouco aqui sobre o que a gente fez na implementação. Basicamente, esse projeto foi um projeto não muito longo, um projeto médio prazo para a gente na consultoria, em torno de 12 semanas. Não são esses grandes projetos de gerenciamento que nós temos na TimeNow, são projetos mais longos, com mais escopo, com uma abordagem nossa muito mais intensa. Então, é um projeto mais construído a 4 mãos, onde o cliente participa muito com a gente também, e a gente tem uma equipe de consultores que a gente atua em parceria. Então, a gente faz a condução do projeto, mas o cliente também participa da execução do projeto. Isso também já é uma diferença do que a gente tem no dia a dia na execução nesse caso. Então, a gente passou, inicialmente, por mapear os processos, identificar os fluxos de trabalho, identificar e avaliar as matrizes de capacidade, enfim, as matrizes de papéis e responsabilidades e as rotinas de trabalho. Então, inicialmente, a gente mapeia todas as fases do processo. Trata literalmente como se fosse um VSM. Não sei se o VSM é Value Stream Mapping, não sei se é uma metodologia comum para todos, mas é basicamente fazer um mapa, passo a passo, qual que é o tempo de execução e quanto tempo eu levo para cada uma dessas atividades. O VSM é uma ferramenta muito comum no Lean, na metodologia Lean, né? Então, a gente usou o VSM para fazer esse mapeamento. A gente vai ver o exemplo do mapeamento mais à frente, mas com a intenção de entender quais eram as conectividades que a gente tinha por cada etapa dos processos. Então, começa desde a escolha dos projetos da carteira que eles têm de sustain, que tipo de projeto que está sendo priorizado, por que esse projeto, aonde que esse projeto impacta, enfim, entender toda essa cadeia de execução dos projetos. Isso nos levou, se eu cometer algum erro aqui, depois vocês me desculpem, mas foram 134 conexões entre todas as etapas, 7 etapas de construção desses projetos e 132 ou 134 conexões entre essas 7 etapas. Quem está mais acostumado a fazer um VSM sabe que já viu que isso aí virou uma teia de aranha que vai e volta. É um processo que está muito desconexo e muito silo, está muito segmentado onde cada um está fazendo a sua atividade. Então, continuando com o do VSM, então a gente foi entender os fluxos de trabalho, os inputs e os outputs que cada um desses fluxos dão. Então, vou dar um exemplo. Então, eu sou o cara que faz a pessoa que trabalha com a definição do escopo de um projeto X. Então, vou lá, eu faço a minha descrição e tal, mas eu não pergunto para a pessoa do processo subsequente
que tipo de informação que eu devo passar para ele. Você quer receber essa informação numa planilha de Excel? Você quer receber essa informação num desenho CAD? Você quer receber essa informação 5 dias antes de iniciar o seu prazo? Como é que funciona isso? Então, a gente precisa entender tudo isso, que isso vai nos dar exatamente o input e o output das informações, além de nos dar também a previsibilidade de timing de entregar e de receber essas informações. Tá? Continuando, deixando claro a matriz de responsabilidades. Então, eu sou responsável por construir isso, eu sou somente informado por essa informação, por essa ação, por esse escopo, por essa planilha, só recebo de informação para saber que isso está sendo, ou eu recebo isso e processo alguma informação adicional e repasso. Então, deixando bem claro cada um dos passos. E, por último, analisar a rotina de trabalho de cada um dos colaboradores dessas 7 fases. Então, pode ser que na redefinição da governança, na segunda eu tenho uma reunião semanal para discutir o escopo dos projetos novos. Na terça eu tenho uma reunião para discutir onde estão só os avanços físicos, financeiros e aprovações. Depois eu tenho discussões, enfim, assim subsequentemente. Então, pensando nesse processo atual, o que a gente tirou desse mapeamento, desse as-is disso tudo, dessa foto do processo atual? Então, a gente tira os gaps da rotina, então, onde que tem essas oportunidades de melhorar as rotinas, seja numa nova governança, ou seja na duração, seja de participar numa reunião e estar melhor preparado, ter as informações e etc. Seja a gente ter os papéis e responsabilidades mapeados, então, aí deixando bem claro o que cada um tem que fazer dentro desse cenário. E, por último, as principais oportunidades identificadas, que eu acho que esse é o porquê que a gente fez todo esse mapeamento. Então, eu quero entender as oportunidades com relação ao fluxo de informação, ao próprio fluxo físico, ao fluxo de tipo de documentos que eu vou mandar. Então, às vezes, a pessoa fala assim, você não precisa me mandar esse documento super pesado, que é difícil de abrir, eu não tenho software, não sei o quê. Cara, manda a foto específica, manda um print do que eu preciso exatamente para mim. Só um exemplo simples. Tá? Então, isso tudo facilita e dá maior dinamismo no fluxo de execução. Depois a gente passou por uma estruturação de todo o método de trabalho novo, que a gente vai percorrer basicamente tudo que eu falei antes. Eu vou falar de novo aqui, mas não vou me estender muito. Mas a ideia é a gente redesenhar um mapa de trabalho, onde a gente vai eliminar o máximo possível de todas essas 134 conexões que eu falei. Isso caiu para 64, 65, caiu significativamente, porque a gente começa a entender que, olha, eu mando essa informação, chega para a pessoa, ela tem que voltar para mim para perguntar o que foi efetivamente que foi. Então, quando você deixa claro o que é, a informação vai, ela segue um fluxo conectado, ela segue um fluxo contínuo. Então, ela chega lá, ela vai estar muito mais fácil de ser absorvida por quem vai pegar essa informação para trabalhar com ela. A matriz de responsabilidade revisada, então, também, cada um o que tem que fazer, o que eu recebo, o que eu produzo, o que eu passo. Os KPIs, os novos indicadores, principalmente atualizar todas as fichas de processo do que existia, redefinir a governança e, principalmente, deixar um roadmap de implementação das ações. Então, a gente desenhou um roadmap para atingir o estado futuro. A gente faz uma primeira implementação com os clientes, mas depois a gente desenhou um roadmap para a implementação disso, atingir o estado futuro a longo prazo. Eu havia comentado um pouco do VSM. O VSM, se vocês procurarem em literatura, ele vai ser um pouco diferente disso, mas bem similar a isso, porque o VSM ele vai principalmente nos dar essa informação aqui, o lead time do fluxo de valor. No caso desse projeto específico, o lead time era de 5,74 anos. Então, você imagina que esse fluxo, desde a priorização dos projetos até a execução dos projetos, é um fluxo longo. São 7 etapas, mas ele é bem longo. E então, vocês conseguem ver aqui todas as áreas num processo puxado, né, da área 1 para a área 4, e todas essas linhas aqui elas representam as conexões entre os processos, e essas linhas mais densas aqui são o fluxo de construção, efetivamente, dos projetos. Então, aqui, eu não vou me alongar um pouco demais nisso, mas a ideia do mapa é pegar todas aquelas informações que a gente falou
e ter um mapa definido aqui e redesenhar esse mapa no estado futuro. Tá? Opa, acho que distorceu um pouco aí. Bom, aí fica difícil a cola, né? Aí minha memória não é tão boa assim. Bom, mas o processo de execução ele vai passar aqui por 4 pilares com os elementos. A ideia é que no elemento a gente tem um processo de desenvolvimento de projetos enxutos. E se eu colar errado aqui, vocês me perdoem, mas eu vou tentar lembrar. Os 4 pilares são sincronização. Deixa eu colar aqui. Deixa eu colar aqui, que daí... sincronização, deixa eu ver aqui. Na minha memória não está tão boa assim, não. Pô. Aqui, vamos lá. Sincronização, orientação a valores, transparência e produtividade. Perfeito. O que nós queremos com esse ciclo, né? Então, a soma da sincronização ela vai gerar maior produtividade, que automaticamente a gente vai ter maior transparência de lead time, de papéis e responsabilidades, de tempo de execução, de dinheiro que está sendo gasto por cada um dos projetos e subsequentemente. E, principalmente, a gente está orientado a valores na execução desses projetos. Então, a ideia, obviamente, que a gente tem um issue tree, que é uma árvore de problemas, acho que também é uma outra metodologia aí que todo mundo conhece um pouco, mas é que a gente faça a identificação dos problemas, segrega esses problemas por etapas, né? E principalmente, trazendo essa ferramenta aqui do Lean, a gente olhe muito mais para as ações ou para as atividades que agregam valor e as que não agregam valor. As que não agregam valor, a gente elimina do processo, tira ela fora. Então, isso abre espaço para a gente adicionar mais atividades que agregam valor no projeto. Então, por isso que a gente acaba reduzindo o nosso lead time e tendo um aumento de capacidade de execução de projetos. As principais oportunidades que a gente conseguiu medir, né, com a implementação dessa nesse novo conceito de gestão de projetos, de desenvolvimento de projetos, que a gente chamou de fábrica de projetos. Fábrica de projetos, que é como vem da esteira, né, do modelo ágil. A gente tem uma esteira de produção de projetos, onde a gente tem um ritmo definido, um lead time definido, com as metodologias, processos, enfim. Por isso que a gente chamou de fábrica de projetos. Mas as oportunidades vêm muito na consolidação de famílias de projetos, porque eu também não posso tratar todos os projetos como se fossem todos do mesmo lead time, todos com as mesmas características. A gente precisa segregar ali em algumas famílias de projetos. Isso eu consigo identificar projetos diferentes, eu consigo separar as atividades que agregam ou não agregam valor, criar um VSM, que é aquele mapa que a gente viu anteriormente, para cada tipo de famílias. Então, só um exemplo de família, a gente pode ter os projetos low runners, então os projetos que têm baixa frequência, e os projetos high runners, os projetos que têm alta frequência de execução. E isso a gente cria um VSM, um mapa para cada um desses projetos. Então, os perfis de trabalho, a mudança cultural e, principalmente, a alteração dos objetivos chaves dos projetos. Então, isso proporcionou para a gente uma redução do lead time total. Vocês lembram que eu mostrei de 5,74 anos, né? Então, a gente conseguiu reduzir isso. Distorceu bastante os slides, hein? E aumento da aderência da carteira também. Por quê? Porque eu tenho maior capacidade de execução agora, porque eu tenho menos tempo para executar os projetos, eu consigo fazer mais projetos dentro do processo. Tá? Essa é uma última parte. Acho que é muito de como que a gente conecta isso com o processo de transformação digital. E a gente tem conversado assim, com vários clientes, poxa, como que a gente consegue avançar para suportar o pessoal no processo de transformação digital. E sempre que me perguntam isso, é uma opinião bem pessoal minha e de experiência de outras implementações. Se a gente não melhorar o processo, eu só vou digitalizar o problema. Então, eu sempre falo isso. O primeiro passo é que a gente otimize os processos, redesenhe os processos, faça um processo mais robusto, mais enxuto, e, a partir disso, sim, a gente passe para um processo de transformação digital. Então, a ideia é que a gente tenha processos enxutos, com ferramentas digitais, e esse processo num ciclo de melhoria contínua. Isso, sim,
a gente vai avançar por um processo de transformação digital que vai proporcionar uma série de ganhos. Então, a gente vai ter oportunidade de automatizar mais atividades, reduzir os lead times, aumentar mais a eficiência dos processos, como a gente viu aqui um pouco nesse case. Acho que era isso. Agradecer aí o pessoal da organização, o pessoal do evento, tá legal. E pô, tem uma audiência boa. Eu não sou muito fã de falar em público, não, mas obrigado aí pela oportunidade de falar um pouco do case. E não posso deixar de falar, esse case foi executado pelo time da Consulting, pela Brenda, pela Nara, pelo Daniel Jardim, teve participação do Thiago, que está ali também, do Vitor, enfim, todo o time da Consulting, de alguma forma, foi ajudando nesse projeto, então também tenho que agradecer ao meu time aí também. Tá bom? Obrigado, pessoal.